16 de maio de 2026. Nesse vídeo eu vou abordar um caso muito sério da youtuber Vitória Mineblocks, que fez um exposed com denúncias de abuso do próprio pai e negligência do conselho tutelar da cidade dela, de Tinguá. Antes de postar o react, eu vou trazer também algumas atualizações aqui, que após eu fazer o react desse vídeo, surgiu mais denúncias, diversas pessoas ficaram denunciando negligências nesse conselho tutelar, que anteriormente havia se pronunciado, né, dizendo que vai entrar com medidas legais contra a youtuber Vitória Mineblocks, mas muitas pessoas foram lá denunciando outros tipos de negligência, então dá pra ver que isso é um caso recorrente, não é só com ela que tá acontecendo, é com muitas outras pessoas, porque tem várias denúncias, e também acabou saindo um áudio do pai dela indo atrás dela, né, porque basicamente ele tá de tornozeleira eletrônica e fica se aproximando da casa dela, deixando ela em perigo, fazendo ameaças, falando coisas absurdas. Então eu vou deixar aqui pra vocês o trecho do que o pai dela falou, e depois a gente vai ver o react que eu fiz da denúncia que a Vitória Mineblocks fez. E eu só tô esperando o momento certo. Eu tô fazendo passo por passo, olha! Passo por passo! Escuta na cara, você não deveria ter mexido comigo! Sua escuta, escuta! Eu juro, olha! Eu vou até os confins do... Mas você não vai! Eu não vou deixar! Você vai pagar! Você vai pagar pelo que você fez! Centimo por centimo! Você vai pagar! Eu vou te perseguir! Eu vou tirar tudo de você! Eu vou tirar! Você vai perder tudo! Sabe o que é tudo? Pra você perceber que a sua família nunca te amou! Você não é nada! Sabe o que é nada? Nada! Tu vai perder tudo! Tudo! Pra você aprender! Eu vou te perseguir, Ana! Eu vou te perseguir! Aonde você for! Tu vai ver, Ana! Tu vai ver quando você começar a perder tudo! Eu falei! Se você se voltar pra essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo! Você vai pagar! Então, vou resumir aqui pra vocês. Agora é assunto sério, isso aqui é assunto sério. Eu fiz o post aqui, ó. O post já tá com 24 mil likes, 24 mil visualizações, 1000 likes. A youtuber Vitória Mineblocks, ela fez o primeiro vídeo mostrando o rosto, é o primeiro vídeo do canal dela, onde ela mostra o rosto, fazendo denúncias de abuso feitas pelo pai e negligência do conselho tutelar. No vídeo, ela conta que o Ministério Público e o Conselho Tutelar estão a favor do pai em um processo feito por ele na justiça com denúncias falsas, onde ele alega que a mãe estaria mantendo ela em cárcere privado e outras coisas, quando na verdade ele, o pai, é uma pessoa extremamente abusiva. No vídeo ela conta que o pai cometia diversos tipos de violência doméstica com a mãe dela, inclusive quando ela tinha apenas 11 anos de idade, ele a obrigou a ficar sem roupas na frente dele. Ela diz que ninguém está acreditando no lado dela e pior, estão banalizando a situação e ainda alega que o pai dela já foi motorista do Conselho Tutelar na cidade dela, Tinguá. Após a repercussão do vídeo, o Conselho Tutelar de Tinguá se posicionou dizendo que vai entrar com medidas legais na Justiça e Ministério Público contra ela. Tá aqui o pronunciamento deles, ó. Tá? Basicamente, de forma bem resumida, eles vão entrar com ações judiciais no Ministério Público e na Justiça contra a Vitória. Aí tá aqui o vídeo. Esse aqui é o vídeo que ela fez, tá? Um vídeo de 9 minutos aí, tá? Vamos ver. E aí, galerinha? Aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de... Por isso eu odeio a justiça brasileira. Então, eu vi muitos comentários assim. Ah, eu odeio a justiça brasileira. Assim, gurizada, eu não acho que a culpa é da justiça brasileira, tá? Porque a justiça brasileira não tomou nenhuma atitude ainda, tá? O Conselho Tutelar lá vai processar ela pela justiça, da mesma forma que ela está buscando, né, na justiça também,
A justiça não está tomando nenhuma atitude. Inclusive, ela cita no vídeo que o pai dela tá até de tornozeleira eletrônica, ela pedia medida protetiva e coisas do tipo. Tá? A justiça não tomou uma atitude. O problema aqui, que as pessoas estão tirando foco, é o conselho tutelar, não a justiça em si. Tá? É o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar supostamente é feito, né, para ficar do lado das crianças, né, e tá do lado do pai. Mas tá, eu entendo que a justiça tá errado porque tava favorecendo o pai em vez da mãe. Apesar de que muita gente fala que a justiça sempre fica do lado da mãe, né, até porque quando o pai pede guarda fica com a mãe. Então, nesse sentido já fica meio contraditório esse argumento, né. Eu não gosto de ficar culpando assim, a justiça é isso, a justiça é aquilo. Porque, gurizada, eu só fiz a minha cirurgia, que foi R$ 95.000, eu fiz de graça por conta da justiça, né? Por conta do judiciário, do STJ especificamente, né? Do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu não gosto de ficar generalizando dessa forma. Tem coisas boas, tem coisas ruins, é normal. Então, generalizar pra mim nunca é o melhor caminho. Eu não acho que o problema seja em si dos órgãos, né? Mas sim das pessoas que estão na frente desses órgãos, entendeu? Eu acho que os órgãos eles surgem com uma proposta de ser algo que vai ajudar, algo interessante. Só que tem pessoas que estão à frente ali que acabam cometendo esses problemas. Como foi o caso do pai dela, né? Porque ela cita que o pai dela era motorista do Conselho Tutelar, né? Aí fica aquela coisa, né? Porque ele deve ter conversado com a galera de lá e falado: não, pô, ela tá metendo louco, não, vocês me conhecem, eu trabalho aqui há muito tempo. Vocês sabem como é, ela tá metendo louco. E tá ligado? É complicado, né, mano? É um tema complicado. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Isso é muito bizarro. Eu fico pensando por que ele fez isso. Tipo, porque ela não dá muitos detalhes, né? Eu fico pensando por que ele fez isso. Qual a lógica, qual o sentido. Tá ligado? Eu entendo a visão do órgão. A gente vai entrar. Que é uma estupidez, né? Eu até comentei no post lá. Porque eu comentei lá no post do Conselho Tutelar, tipo, exatamente desse jeito. É sério que vocês vão processar uma vítima? Tá ligado? É sério. E eu entendo a posição dela, porque provavelmente ela contou isso pra mãe dela. Eu já falei isso algumas vezes. Eu já sofri abusos do meu irmão e eu contei pra minha mãe e minha mãe não acreditou. Tá ligado? Contei pra minha mãe e minha mãe não acreditou. E eu entendo exatamente o lado dela, por quê? Porque provavelmente a mãe dela deve ter acreditado e ela conta. Esse que é o ponto. Porque a gente conta e é difícil provar, né? Porque como é que a gente vai provar um negócio desse? Tá ligado? Como que a gente vai provar? Eles vão falar. Porque, de fato, a justiça vai pedir provas, né? Você tem alguma gravação? Porra, pelo amor de Deus, gurizada. Como que eu vou provar que o meu pai me abusou? Como? Tá entendendo? É um assunto complexo. Porque ela deve ter falado isso pra mãe. Aí ela falou isso pro conselho tutelar. Aí o conselho, você não tem como você provar, não tem, tipo, tá ligado? Aí eu fico pensando, por que existe o conselho tutelar? Por que existe? É pra proteger as crianças, né? Então, e a criança alega que sofreu abuso. E o conselho tutelar não acredita porque não tem prova. Aí, gurizada, o que eu tenho que fazer então? Pra que serve? Pra que serve essa instituição? Tá ligado? E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Isso não foi nem a única coisa.
tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores Aí que tá, porque ela estaria mentindo. Pois é. Pois é. no soco. Ele já chegou a quebrar muitas O conselho tutelar, pra mim, se a criança está sofrendo alguma situação, a criança conta, o conselho tutelar protege dos supostos pais abusivos. Só que o que está acontecendo aqui que ela conta a situação e o conselho tutelar não acredita porque ela não tem provas e o pai dela trabalhava no conselho tutelar como motorista. Então fudeu, né? Fudeu, né, gurizada? coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado Que naquela nojo. blusa, ficava olhando como se eu fosse Ai. um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha É um negócio que é tipo. Ele está acusando a mãe. E a mãe está acusando ele. Então, e a criança está dizendo o que está acontecendo. E os órgãos públicos acreditam em quem? No pai. Não ouvem a criança que passou pelas situações. Tá ligado? E aí como é que faz? Se a função do conselho tutelar é meio que ouvir a criança, e tá ouvindo o cara que trabalhava lá, o ex-funcionário, entendeu? Dá pra ver um viés aí, né? mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita Eu já passei por situações assim já. Porque a minha mãe era uma pessoa que. Eu era uma criança rebelde. Eu era uma criança rebelde, discutia muito com a minha mãe. Já aconteceu uma vez do conselho tutelar aparecer lá. Só que assim, a minha mãe, depois de me dar uma surra, chegava pro conselho tutelar e me olhava lá. Aí eu falava, não, tá tudo bem. Minha mãe falava, né? Você vai apanhar se tu falar alguma coisa. Olha como é que é, né? E eu falava, não, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí o conselho tutelar ia embora e ficava por isso mesmo. Tá ligado? Só que nesse caso não tem ninguém obrigando ela a fazer nada. Ela mostrou o vídeo, ela mostrou o rosto dela no vídeo, porque ela, pra quem não sabe, né? Ela faz conteúdo de Roblox aqui, né? Ela não mostra o rosto dela. Ela faz conteúdo de Roblox. Ou fazia, né? Tem um ano que ela não posta vídeo aqui. Ela simplesmente mostrou o rosto pela primeira vez, já denunciando uma situação. Então, não tem ninguém obrigando ela a fazer isso. coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. Olha De que filho todos da os traumas puta, que ele mano. me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça Cara, não psicopata, meu. age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez.
Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Isso aqui me traz lembranças, porque é assim, gurizada, eu já sofri transfobia no trabalho uma vez. Eu trabalhei num fast food e eu entrei na justiça e eu tinha esses áudios, né? Só que o que acontece? O meu advogado falou pra mim assim, olha, o juiz não ouve áudio. O juiz ouve testemunha. E chegou no dia, minha testemunha não foi. Tá ligado? E eu fico. De fato, eu vou me retratar aqui que o Farinho falou, né? A justiça é uma merda. A justiça às vezes é uma merda mesmo. Porque é isso que acontece. De fato, é isso que acontece. Você pode ter áudio, você pode ter print, mas o juiz, ele quer ouvir a testemunha. E a empresa tinha testemunha e eu não tinha testemunha, que minha testemunha não foi. Eu tinha provas, áudios e tudo, mas... Porque o juiz, ele julga, tipo, 30 casos num dia, não tem tempo pra ver todos, então ele não tem tempo pra ouvir áudio, ele ouve testemunha. E a testemunha da empresa vai falar o quê? Ela é filha da puta. O que tá certo é o patrão. E é isso que acontece. E resulta em, de fato, né? Injustiça. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente, assim, em pânico. E mesmo assim... Não, o juiz nem olha. O juiz nem olha, cara. O juiz não vai parar a audiência lá pra ler. Ele vai ouvir a testemunha e é isso. Ele vai ver que eu não tenho testemunha e ignora. Tanto que eu fiz acordo, né? O advogado orientou, vamos fazer acordo, então, já que a testemunha não veio, e é isso, fiz acordo. Aí chegou lá, o juiz falou, tá, com a sentença, julgamento tal. O advogado da empresa falou, a gente fez acordo, meu advogado falou, fizemos acordo, tal, é isso, ele tá procedente, blá, 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 e é isso, resolvido. É isso, mano. Não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o... E a pior coisa que o Conselho Tutelar fez foi o quê? Fazer aquela merda daquele pronunciamento. Né? Ai, olha, vamos entrar, temos compromisso com não sei o quê, blá, 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 foda-se. Vamos entrar com medidas na justiça. Blá, ai, tadinhos de nós. Tadinhos de nós, né? Porque eles estão se sentindo ofendidos por ter... basicamente, eles divulgaram a informação do processo, que era privado, que não era pra ser divulgado, vazaram pra ele. E agora, fizeram... Tipo, eles não deveriam nem ter feito... Era melhor que eles tivessem ignorado, porque eles sabem que estão no erro. Mas eles estão no erro, mas eles querem estar certos legalmente pra depois falar, olha só, a gente ganhou o processo, então a gente estava certo, tá ligado? Olha, ganhamos o processo, ela não teve provas, ela não tinha provas de nenhuma das alegações dela, e ela caluniou a gente, blá, 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 e a gente ganhou na justiça, porque estamos certos. É assim, mano, nem sempre que a pessoa ganhar na justiça significa que ela tá certa, gurizada. É importante deixar isso claro. Não é porque a pessoa ganhou uma causa na justiça que ela tá certa. É porque, de fato, a lei, ela vai falhar em alguns sentidos assim. Porque realmente importa. Importa que a gente tenha provas. Porque, que nem, vamos supor que uma pessoa me ameaça. Uma pessoa chega pra mim e fala, eu vou te matar. A pessoa chega diretamente pra mim e fala, eu vou te matar. Pessoalmente, ela chega pessoalmente e fala, aí tá. Aí eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência, tá ligado? Eu entro na justiça e o juiz vai falar, tá, cadê a prova disso? Eu não tenho prova. O cara me ameaçou. Eu não tenho nenhuma prova, não gravei, não tava com o celular na mão pra gravar. Eu vou falar, não, pera aí, mano. Pera aí, deixa eu iniciar a gravação aqui, você me ameaça de morte, tá? Tá ligado? Então,
vai ter vezes que a gente vai passar por situações e não tem como a gente provar. E como eu falei no início, tipo, isso não é problema de justiça brasileira. Isso não é a justiça brasileira. Isso é qualquer lugar, mano. Porque a gente tem... pro juiz, imagina se eu fosse a juíza. Se eu fosse a juíza, a pessoa chega pra mim e fala, fulano me ameaçou de morte. Eu vou falar, tá, cadê a prova? Aí ele vai falar, não tenho prova, ele falou pra mim. O que eu faço agora, então? Tipo, tá, é a sua palavra contra a dele. O que eu vou fazer? Então, tá ligado como é que é complicado? A gente se colocando nos dois lados da situação, gurizada. Se eu fosse a juíza, isso é o que ela tá falando. De fato, pra eu dar uma sentença, eu preciso de uma prova. Então, é por isso que é um assunto complexo. Não é um assunto simples. Pra eu dar uma sentença, eu preciso de uma prova. Só que, pela alegação dela, ela tá falando o que aconteceu. E é complexo, gurizada. As coisas não são simples assim. Por mais que a gente tenta entender o lado dela, eu apoio ela nisso, não é culpa do judiciário. Eu preciso provar isso. Nem sempre o que é legal é moralmente correto, é basicamente isso. Exato. Isso porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa É por isso que tem várias coisas. Violência doméstica, aí a mulher dele, né, a mãe dela faz corpo de delito, tá ligado? Vai reunindo provas. E assim, quando ela falou que já aconteceu diversas vezes, então a mãe tem que gravar, né? Tem que gravar. Se aconteceu uma vez, o cara fez uma vez, né, grava arruma mecanismos para gravar, já que é recorrente, vai na delegacia, faz corpo de delito, toda vez que aconteceu alguma violência doméstica, tá ligado? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Pois é. É complicado. É uma situação muito complicada. porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. E por quê? Outra coisa. Por que ele tá com tornozeleira eletrônica? Assim, se o cara tá com tornozeleira eletrônica, é porque tem muita história aí envolvida, né? Tem muita história. Se o cara, gurizada, se o cara tá com tornozeleira eletrônica, é porque ele fez uma merda gigantesca. E o cara, como assim? O cara tá com tornozeleira eletrônica e tá ligado? Ganhando na justiça. É esquisito isso daí. quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. E nesse caso a gente tem que ouvir a testemunha, né? Ela e a mãe dela alegando as coisas, né? Ela e a mãe dela, né? Porque, como eu falei, tem que ouvir a palavra, né? A palavra dele contra ela. Mas é que são duas pessoas, né? São duas pessoas alegando que ele tá no erro. E o cara tá de tornozeleira eletrônica. Então, né? Querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Ele tá pedindo a guarda dela? Isso aqui eu não tinha visto. Pra quê? O que ele quer fazer comigo? Ele tá pedindo a guarda dela? Nem fudendo. Não, nem fudendo isso daqui, cara. Todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Pois Eu é. não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia.
Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as abusa. coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Velho. E aí a gente vai ter que esperar o desenrolar disso daí, né, mano? Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes diante a gravidade das acusações e da necessidade de preservação de integridade institucional desse órgão, Conselho Tutelar. Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão preocupados com a imagem da instituição deles. Uma adolescente vítima de pai abusivo? Não. Processar quem expõe a situação implorando por ajuda? Parabéns aí, viu? Nota porque se sentir ofendidos, vão o quê? Processar a garota / vítima? É, sim. O Conselho Tutelar vai processar ela. É isso, é exatamente isso. É isso que você tá ouvindo. O Conselho Tutelar vai processar ela porque expôs a situação. Eles estão querendo proteger a imagem da instituição. O vídeo dela tá com 1,8 milhões, 1,9 milhões de views aí já. Ela tá marcando um monte de gente no Twitter, muitos influenciadores para abordar essa questão.